Eu acho que a Fiat foi uma das marcas que mais ousou e inovou no Brasil até hoje. E nesse vídeo aqui na Sessão Nostalgia, eu vou relembrar junto com vocês 30 vezes em que a Fiat foi pioneira no Brasil. Olá amigos do canal PL, sejam todos bem-vindos. Sessão Nostalgia começando, se inscreva no canal se não for inscrito e dê o joinha, porque se você for deixar pro final, capaz que você acabe esquecendo. Olha, a Fiat inaugurou a sua fábrica aqui no Brasil em 1976, mas o contrato para o começo das obras foi assinado em março de 1973. Nesses 3 anos, todo o parque fabril da Fiat foi montado lá em Betim e o primeiro carro a sair da linha de montagem foi o Fiat 147. Que já começava com uma novidade, uma inovação. Foi o primeiro carro nacional com um motor transversal, o que possibilitava maior espaço interno na cabine. A Fiat transformou motores convencionais em transversais. Com isso, você ganha espaço interno sem aumentar o espaço externo. Fiat ainda não inventaram um carro mais inteligente. Além disso, também foi o primeiro nacional com pneus radiais e para-brisa com vidro laminado. Nem o Fusca 1600S tinha pneu radial, hein? Realmente o 147 lá em 76 foi o primeiro. Se você acompanha com frequência a Sessão Nostalgia, deve já ter ouvido falar sobre o Gol Furgão, né? Aquele modelo para trabalho que se tornou até um modelo raro hoje em dia. Mas ele não foi o primeiro com essa solução. O primeiro realmente foi o Fiat 147 Furgão lá de 1977. Primeira picape derivada de um carro de passeio foi a 147 picape em 1978. Só na década de 80 que vieram Pampa, Saveiro e Chevy. O Fiat 147 também foi o pioneiro na era do álcool. Foi o primeiro veículo movido a álcool do mundo, lançado lá em 1979. Numa época onde a Kombi Furgão dominava praticamente o mercado sem concorrentes, a Fiat lançava em 1980 o Fiorino Furgão. Curioso que na época ele foi até anunciado como o menor caminhão do mundo. Lançado em 1984, o Uno chegava ao mercado nacional causando estranheza pelo seu visual quadradão. Ganhou até o apelido de botinha ortopédica. Uma das inovações que ele trouxe foi a ausência de friso nos vidros. Isso pode parecer bobagem, mas olha a comparação de um teste feito na época entre o Uno e o Gol. O Uno não parece bem mais moderno? Pois é devido à ausência de friso nos vidros e os para-choques envolventes de plástico. Itens copiados rapidamente pela concorrência nos anos seguintes. Hoje em dia, todos os veículos nacionais possuem computador de bordo, um item muito legal que ajuda o motorista na condução do carro, dando ali informações sobre o veículo. Acho que quase todos, se não só os mais básicos, não possuem mais esse item. Você sabe qual foi o primeiro carro a ter computador de bordo? Não foi o Monza não, foi o Fiat Premio, lá no ano de 1985, depois foi oferecido para o Uno também. Esse computador de bordo foi o primeiro do Brasil e ocupava basicamente quase que o painel inteiro do carro. Olha aí que curioso como você via as informações no painel do Fiat Premio e Fiat Uno lá em 1985. Na nova era dos populares, em 1990, quando o governo aumentou a isenção de impostos que já havia para o Gurgel, que era 800 cilindradas, depois aumentaram para 1000, e a Fiat foi a primeira a lançar um carro popular com motor 1.0. Isso deu uma correria nas outras, porque o que eles fizeram basicamente? Eles já tinham um motor, eles pegaram aquele motor 1050, antigo motor 1050, que foi usado também no Uno anos antes, e eles reduziram a cilindrada de 1050 para 998, alguma coisa assim. Pronto, estava prontinho o carro de 1000 cilindradas que eles precisavam. E eles lançaram no mercado esse carro e vendeu muito, fez muito sucesso. Volkswagen, Ford e Chevrolet tentaram alcançar, mas não deu, né? As outras marcas levaram 5 anos para conseguir lançar carros equivalentes, porque a Volkswagen com o Gol 1000, a Ford com o Escort Hobby e principalmente o Chevette Júnior eram adaptações, eram carros que já existiam com motores ali fracos. O Uno era um carro que também já existia, mas o Uno casou perfeitamente com o motorzinho 1000, já os demais nem tanto, né? Então a concorrência comeu poeira realmente com a Fiat aí em 1990. Eu acho que depois dessa época realmente que a Fiat deslanchou no mercado nacional com o Uno Mille.
Fiat Tempra, em 1993, se tornou o primeiro carro nacional com motor de 16 válvulas. Fiat Uno Turbo, de 1994, o primeiro carro nacional fabricado com turbocompressor já de fábrica. Fiat Mille ELX 94, o primeiro carro popular do Brasil que poderia vir equipado com um ar-condicionado, de fábrica também. A Fiat foi a primeira, também nesse ano de 94, a criar um sistema chamado Fiat Online. Era um sistema eletrônico que informava a data de entrega do carro, dados da compra e também o valor do veículo. Não era possível comprar o carro pela internet, mas era tipo uma nota eletrônica, chamava Fiat Online esse sistema. Apesar de não ser possível ainda comprar o carro de maneira online, isso daí era um pioneirismo. Em 1994, poucas pessoas na época tinham acesso à internet, mas já mostrava a intenção da empresa em se modernizar cada vez mais. Fiat Tipo foi o primeiro carro nacional equipado com airbag. Tem gente que fala que foi o Vectra. O que aconteceu foi o seguinte: em 96 a Chevrolet ia lançar o Vectra B para entrar no lugar do A, e estava previsto o lançamento para março, e o Vectra B teve, né, o airbag. Acontece que a Fiat correu e lançou o Tipo, nacionalizou ele porque ele era importado, né? Ela nacionalizou o Tipo em fevereiro de 1996 e o Tipo tinha airbag. Então, por um período de um mês, o Fiat foi o primeiro carro nacional, o Fiat Tipo, com airbag de fábrica. Depois, então, veio o Vectra. Foram os dois primeiros carros nacionais a terem esse item. Nesse mesmo ano de 1996, o Palio, que também era um lançamento, se tornou o primeiro 1.0 nacional a oferecer freio ABS e airbag. Também não era de série, mas eram opcionais disponíveis desde as versões 1.0. Fiat Marea se tornou em 1998 o primeiro carro nacional com motor 5 cilindros e 20 válvulas. Ainda em 98 também teve o lançamento do Siena e a Palio Weekend com um câmbio de 6 marchas. É uma pena que esse câmbio estava atrelado ao motor 1.0, o que deixava os carros fracos, mas também era um pioneirismo, um câmbio de 6 marchas nos veículos nacionais, principalmente com motor 1.0, coisa que é comum hoje, mas na época não deu muito certo porque faltou potência do motor. Em 1999 a Fiat lançou a Palio Weekend Adventure. Olha só, isso daí deu trabalho para a Volkswagen. Na minha opinião, a Volkswagen comeu bola realmente, porque a Palio Weekend Adventure, o pacote aventureiro Adventure, que também foi oferecido para a estrada depois, fez muito sucesso mesmo, ao ponto de concessionárias da Volkswagen oferecerem pacotes para equipar Paraty e Gol. Teve aquele Gol Extreme, se eu não me engano, que na minha opinião era horrível, mas era nessa pegada, inspirado nos Adventure da vida. A Volkswagen não fez uma versão equivalente a tempo. Eles lançaram o crossover depois, mas não foi a mesma coisa. O pacote Adventure da Fiat realmente, tanto na Palio quanto na estrada, fizeram muito sucesso a partir já de 1999. Bom, já que estamos falando de pioneirismo, ainda em 99 a Fiat lançava a primeira picape leve derivada de um carro com cabine estendida. A estrada, a partir daí, começou a fazer ainda mais sucesso e a cabine estendida passou a ser uma das opções mais procuradas por quem estava comprando uma estrada a partir de 1999. Principalmente depois, né, que teve a versão Adventure com cabine alongada. Isso aí realmente era muito legal. Sem contar também que existia a opção de teto solar de vidro para Fiat Strada. Você podia ter uma picape com teto solar, pacote Adventure. Realmente esses pacotes aí da Fiat eram bem legais. Lembra do Mille Online lá de 94 que eu acabei de falar? Pois é, não era possível comprar o carro ainda. Isso aconteceu em 1999, onde já era possível comprar um carro pelo site. O primeiro veículo Fiat vendido de maneira online, aliás, Fiat não, o primeiro carro no Brasil foi o Fiat Brava. Também em 1999. 99, pelo visto, foi um ano de grandes inovações para a Fiat, né? Foi um ano bem legal. Eu tô fazendo a lista aqui, eu tô lendo a lista, né? Como é que eu vou guardar isso de cabeça? Eu tô vendo aqui, ó. Fiat Marea Weekend foi o primeiro automóvel nacional
com airbag lateral. Então isso nos mostra que 1999 realmente foi um ano de grandes inovações para a Fiat aqui no Brasil. Sabe qual foi a primeira van de grande porte fabricada no Brasil? É a Fiat Ducato, no ano 2000. Ah, mas e a Kombi? A Kombi é um pouco menor, existiram outras vans fabricadas, mas eu digo grandona mesmo, só a Ducato. Porque se você pegar antes disso, não tinha mesmo, tinha só algumas coisas fabricadas por empresas fora de série nos anos 80. Mas a Fiat Ducato então inaugurou essa categoria de vans grandes no Brasil. Ainda falando em airbag, eu falei agora há pouco, no ano 2002 o Fiat Stilo se tornou o primeiro carro brasileiro a trazer 8 airbags. Você já notou que aqueles rádios dos primeiros estilos, aquele rádio integrado ali, eles traziam um emblema do Bluetooth, né? Mas era possível então, já naquela época, conectar o celular para ouvir música no rádio? Não, esse Bluetooth desses rádios eram apenas para ligação, ou seja, você só conseguia parear o celular no rádio para o som sair nos falantes se fosse para uma ligação, não dava para ouvir música. Que coisa, né? Mas de qualquer maneira, esse recurso foi pioneiro também no estilo no ano de 2004. Olha o estilo de novo aqui, ele também foi o pioneiro naquele teto Sky Window, né? Porque até então, teto solar no Brasil, a gente estava acostumado com aquele modelo mais convencional, retangular. Aquele teto panorâmico que abria inteiro, realmente também foi uma novidade, uma exclusividade que, se dá problema, é outra história. Mas que era legal, era. O primeiro carro flex do Brasil foi o Gol em 2003. A Fiat veio logo depois com o Palio também. Mas em 2006 a Fiat lançou algo que não vingou, tá? Esse pioneirismo não vingou, que era o Siena Tetra Fuel. O que era esse Siena Tetra Fuel? Era um Siena igual aos outros, flex, só que também podia ser abastecido com gás. Então, ou seja, o carro andava com gasolina, álcool e gás. Um carro a gás original de fábrica. Só que eu acho que o pessoal da Fiat percebeu que não era muito seguro você fabricar carros a gás, porque no Brasil a gente sabe como as coisas funcionam. O sistema a gás precisa de uma manutenção especializada e muitos desses carros corriam o risco de ir parar em oficinas boca de porco. Por essa razão a Fiat tirou o corpo fora e não fabricou mais o Siena Tetra Fuel, que foi até uma ideia boa, mas que não vingou. Olha, mais uma vez aqui falando dos Adventure da vida, em 2008 a Fiat apresentava um interessante sistema de bloqueio de diferencial, que era o Locker. Esse sistema Locker, ele, por exemplo, se o carro tivesse inclinado de maneira em que uma das rodas ficasse no ar, ele passava toda a força para a roda que estivesse com aderência ao solo. Basicamente um sistema parecido com o Select Traction do Gurgel lá dos anos 70, só que lá era feito manualmente o bloqueio de uma roda ou outra. Ali no Locker, isso daí era feito de maneira eletrônica. Era disponível na estrada, na Palio Weekend, era um recurso bem legal. 10 anos depois de lançar a Fiat Strada cabine estendida, lá em 99, em 2009 a Fiat lançava a Strada cabine dupla, se tornando mais uma vez a primeira no segmento a vir com essa configuração. Você quer ver mais um pioneirismo da Strada? Em 2013 então, foi a primeira cabine dupla e com uma terceira porta traseira que abria ao modo suicida. O sistema Start-Stop é algo que está presente em muitos carros, eu particularmente não gosto, mas você sabe qual foi o primeiro carro popular a trazer esse item? Foi o Uno Evolution no ano de 2015. Por fim, a Fiat Toro. Olha só, a Toro parece algo novo, né? 2016 o lançamento, e foi a primeira picape nacional a trazer a tampa da caçamba abrindo em modo tipo portinhola de boteco de faroeste, né? Lembrando um pouco a porta da picape 147 lá de 78. Foi a primeira a trazer esse tipo de abertura no mercado nacional. Nós notamos como a Fiat ousou e inovou nesses mais de 40 anos de Brasil, quase 50 daqui a pouco, né? 47, se eu não me engano. Então, realmente, a Fiat é uma marca muito legal, com veículos com configurações super legais e muito colecionáveis, inclusive, tá? Por essa razão, fica aqui o meu abraço a todos os fieteiros que estão assistindo o canal PL nesse momento. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau!